Oi, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje, vou estar respondendo algumas perguntinhas sobre maternidade, amamentação, parto, pós-parto e minha gravidez na adolescência. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês lá no Instagram. Para quem não me segue lá, vou deixar o arroba aqui. Deixei uma caixinha para vocês lá, muitas pessoas me perguntaram e eu vou responder em vídeo. Bom, gente, então vamos começar. Eu tô com uma colinha aqui no celular, porque eu tirei print e deixei aqui, porque o meu tá gravando, né? Então vamos lá, gente, sem muita enrolação. Só uma coisa, tô esperando você se inscrever. Vou esperar um pouquinho, né, pra dar um tempo pra vocês. Gente, então vamos lá. A primeira pergunta tá meio bagunçado, mas eu vou tentar fazer numa ordem cronológica. Então vamos lá. Eu acho que a primeira é com quantos anos você engravidou? Então, gente, eu engravidei com 16 anos e tive a Helena também com 16 anos. Eu faço aniversário em outubro. Eu engravidei em dezembro e tive a Helena em agosto. Então, a primeira pergunta, com quantos anos você engravidou? 16 anos. Próxima pergunta. Como você descobriu? Bom, gente, eu descobri meio, não vamos dizer assim, mesmo sem querer, não. Porque eu tinha certeza que eu não estava, entendeu? Que aconteceu? Tem um vídeo que eu já respondi algumas perguntas, tem essa pergunta, eu tentei explicar lá, mas vou tentar explicar aqui também. O que aconteceu? Gente, em dezembro eu tive uma alergia muito forte no meu rosto. Então, gente, se vocês estiverem escutando a Helena, é porque ela tá aqui do meu lado, não tem como eu gravar sem ela. Então ela tá aqui brincando. Se vocês escutar algum gritinho, é ela. Mas então vamos lá. Em dezembro, eu tive uma alergia muito forte no meu rosto. E por conta dessa alergia, eu tive que tomar muitos remédios. E eu tomava o anticoncepcional, viu? Então, e por conta dos remédios da alergia, cortou o efeito do anticoncepcional. E aí, né, veio a bonitinha, Helena. Então, gente, como que eu descobri? A minha menstruação atrasou. Era pra ter descido dia 29, eu acho, de dezembro. Só que aí, com o preparativo de ano novo, essas coisas, eu meio que nem lembrei. Aí, no dia 2 de janeiro, que eu fui me tocar. E aí, que eu fui me tocar, percebi que tava atrasado e tal. E aí, fui relacionar algumas coisas que eu tava sentindo, que eu tava com muita dor de cabeça, muita tontura, essas coisas assim. Mas eu vou responder os meus sintomas na próxima pergunta. Então aí, no dia 5, eu decidi fazer o teste e deu positivo. Eu acho que eu tenho até a foto, se eu tiver eu vou deixar aqui ainda. Eu não sei se eu tenho, gente, mas eu acho que eu tenho, do dia que eu fiz. Eu filmei, mas não ficou bom o vídeo não, entendeu? Porque a pessoa ficou nervosa, então eu acho que eu nem tenho ele mais, mas a foto do teste eu tenho. Então foi isso, gente. A minha menstruação atrasou, e aí dia 2 que eu percebi que ela tava atrasada, eu esperei até dia 5, não desceu, eu fiz. Próxima pergunta é se eu tive alguns sintomas. Gente, igual eu falei, eu estava mal, né? Eu tava tomando muitos remédios. Então, eu senti muita coisa. Muita dor de cabeça, muita tontura, muito sono, muita cólica e enjoo. Então eu tive todos esses sintomas. Porém, eu não desconfiava que eu poderia estar grávida. Então eu não relacionei, eu tô sentindo isso porque eu posso estar grávida. Eu imaginava que era por conta do que estava acontecendo comigo, entendeu? De eu estar tomando muito remédio, principalmente o sono. E a dor de cabeça, eu achava que era por conta dos remédios, entendeu? Então, foi isso, gente, os meus sintomas. Bom, gente, a próxima pergunta foi: qual foi a reação do pai da Helena?
Bom, gente, o Alisson, eu queria, né, ter contado pra ele de outra forma, pessoalmente e tal. Porém, eu não aguentei, gente. O que aconteceu? Eu tinha falado pra ele no dia 2 que eu tava desconfiada, que eu queria fazer o teste. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fiz o teste assim que o Alisson saiu de casa. A gente tinha combinado, né? Eu falei pra ele dia 2 de janeiro que eu tava desconfiada e tal. E aí a gente já tinha um teste aqui em casa. Porém, fazia muito tempo que tinha. E aí, de uma vez que eu achei que tava, não tava nada, nem fiz e tal. Aí, gente, o que aconteceu? Falei pro Alisson no dia 2, aí a gente tinha esse teste e a gente ia fazer no sábado, que ele ia estar em casa. Aí, se não me engano, não sei se foi na quinta ou na sexta, que aí eu falei, ele saiu pra trabalhar e eu fiz o teste. E aí logo deu 2 pauzinhos, né? Subiu de uma vez. E aí eu fiquei muito desesperada, porque pra mim eu tinha certeza que eu não estava. Certeza absoluta, gente, porque eu tomava remédio. E a gente fazia o coito interrompido, né? Mas não rolou. Então, gente, aí eu contei pra ele pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp. E aí ele ficou desesperado, né? Porque ele também não esperava. Mas aí foi super compreensível, a gente conversou e tal. E aí, depois ele chegou. Aí ele me fez fazer outro teste e gravar e mostrar pra ele. Aí eu fiz outro. Na hora que ele chegou em casa, a gente conversou e tal e ficou de boa. Porém, a gente não contou pra ninguém naquele momento. Então, próximo, gente. Próxima pergunta foi se eu ainda tô com o pai da Helena. Sim, eu ainda estou com o pai da Helena. Pretendo ficar muito tempo. Como foi sua aceitação com a gravidez? Você já queria engravidar? Bom, gente, essa pergunta vai ter 2 tipos de resposta. O que aconteceu, gente? Eu sempre quis engravidar mais nova, mas não com a idade que eu engravidei. Mas eu já me imaginava, tipo, com 20 anos, grávida. Com 20, porém, foi um pouquinho antes, né? Nunca quis engravidar, tipo, depois dos 25, 30, não. Eu queria mais nova mesmo. Porém, a Aninha quis vir antes, entendeu? E aí, gente, a minha aceitação, o que aconteceu? Demorou um pouquinho pra mim aceitar. Por mais que eu queria, né? Era uma coisa que eu queria mesmo, engravidar nova. Porém, gente, é meio difícil, entendeu? A gente aceitar e tal. No começo, tinha dia que eu falava, gente, eu tô grávida mesmo? Não tô. Aí quando teve eu tô grávida. Então demorou, assim, um pouquinho pra mim aceitar, pra mim cair a minha ficha e tal. Mas, tipo assim, foi de boa, entendeu? Demorou um pouco pra mim entender, eu acho, entendeu? Aceitar, eu acho que demorou, tipo, uns... Então, gente, a minha aceitação foi assim que funcionou. Eu aceitei, mas demorou um pouco pra mim entender, entendeu? O que tava acontecendo, que eu estava grávida mesmo. Então, foi isso. A pergunta foi se em algum momento eu pensei em aborto. Gente, não. Nunca passou pela minha cabeça isso. Em momento nenhum, nenhum. E eu acho que eu não teria coragem. Até porque eu descobri, eu já estava um pouquinho avançado, né? Eu já estava com 1 mês, eu acho, de gravidez. Então, mesmo se eu não tivesse com esse tempo de gravidez, eu não teria coragem. Bom, gente, próxima pergunta. Qual foi a reação dos seus pais? Gente, a reação não foi, assim, das piores, mas também não foi das melhores, entendeu? O que aconteceu? Eu achei que a reação do meu pai seria, tipo assim, uou, entendeu? Uma coisa assim que ele não iria aceitar de jeito nenhum. Era o que eu tinha certeza que ia acontecer.
E a minha mãe, eu achei que foi o que aconteceu. Que ela iria falar um pouco, porém iria aceitar na hora. Só que esse pouco que eu achei que a minha mãe ia falar não foi o tanto que ela falou. Mas, gente, o que aconteceu? Na reação da minha mãe, eu e o Alisson contamos juntos. Primeiro, a gente contou lá pelo dia... Lá pro meio de fevereiro, entendeu? Tipo, mais de um mês depois que a gente descobriu. E aí, gente, o que aconteceu? A gente contou junto, aí a gente conversou com ela e tal. Ela falou algumas coisas, que é tudo verdade, mas ficou de boa, entendeu? E depois conversou comigo, mas nada demais. Foi super de boa a reação dela. E o meu pai, que eu achei assim que eu achava que iria acontecer tudo. Ele é... Bom, gente, e a reação do meu pai, o que aconteceu? Em fevereiro, tipo, uma semana depois que eu contei pra minha mãe, eu tive sangramento. E aí, eu tive que ir pro hospital, né? E pra mim ir pro hospital, eu tinha que falar, né? Pra meu pai e pra minha mãe. Por conta de eu ser de menor, então eu precisava de um dos dois pra ir comigo. O Alisson estava trabalhando. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra minha mãe e pedi pra ela não contar pra ele ainda, porque eu não tava preparada pra reação dele. E, tipo, aquele momento eu tava com sangramento, então se eu ficasse nervosa ia aumentar. E pode ser que eu ficaria muito nervosa e perderia a Helena. Então eu pedi pra ela não contar pra ele. Porém, gente, na hora que a gente tava saindo, a gente pediu um Uber pra não precisar falar pra ele e tal. Ah, nenenzinho! E aí, gente, pedimos um Uber. E, tipo, faltando uns 5 minutos pro Uber chegar, aí ele ficou perguntando. Mas pra onde que vocês vão? Mas por que vocês vão pro médico? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ficou perguntando. E eu não sabia o que eu falava, não sabia o que eu falava, não sabia o que eu falava. Aí eu fiquei quietinha lá dentro do meu quarto, a minha mãe entrou pro quarto dela. E aí eu falei, pronto. O que eu vou fazer? E o Uber chegando. Aí o que aconteceu? Ele pegou, entrou no meu quarto e me perguntou. E aí, gente, eu falei, eu vou contar. Aí eu peguei e falei, eu tô indo no médico porque eu tô com sangramento e eu tô grávida. Falei com essas palavras. Aí ele olhou pra minha cara, ficou olhando e saiu do quarto. Não me falou nada. Aí o carro chegou bem na hora, eu saí também. Minha mãe saiu e a gente foi. Só que quando a gente chegou lá, no hospital que eu fui, eu tive que ser encaminhada pra Santa Casa. O que eu tava falando mesmo? Aí eu fui encaminhada pra Santa Casa. E aí, gente, lá no hospital que eu tava, não tinha nenhuma ambulância pra me levar. E não tinha... E aí, gente, no hospital que eu tava, não tinha nenhuma ambulância, nem nada pra me levar pra Santa Casa. E aí eu fiquei chamando o Uber, não consegui nenhum Uber disponível pra me levar. E aí eu tive que ligar pra ele, ir lá, né, achar alguém, ir lá comigo. E aí eu até achei que ele não iria. Porém, ele foi. Aí na hora que a gente tava indo, ele não falou nada dentro do carro. A gente foi. Aí eu entrei e eles ficaram me esperando lá fora. Entrou eu e minha mãe. E aí eu fui, a médica olhou meu colo do útero e não estava fechado ainda. E sim, estava sangrando um pouco. Porém, ela disse que era como se tivesse o útero limpando. Então era normal. E aí, na hora que eu saiu eu primeiro. E minha mãe, eu acho que ficou pegando um exame que eu tinha feito, exame de urina, pra ver se eu não estava com infecção de urina. Porque eu sempre tive muito.
antes de eu engravidar, então poderia ser isso. Aí a minha mãe tava pegando o resultado do exame e eu saí. Aí na hora que eu saí, aí ele perguntou o que tinha sido, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei que não era nada, que era o útero limpando e tal, expliquei pra ele. Aí eu falei assim, mas aí falou que a minha mãe também tinha muito sangramento quando tava grávida de mim, que era pra mim não se preocupar, pra mim não acostumar, tal, que poderia acontecer. Aí tá, ficou de boa. Porém, nesse dia ele estava são, né? Sem bebê. Aí aconteceu no dia que ele bebeu, né? E aí chegou em casa e aí falou um pouquinho na minha cabeça. Mas foi só esse dia também. Porém, demorou um pouquinho pra ele, eu acho que... Como que eu posso dizer? Digerir a informação. Então ele ficou uns dias meio mal comigo. Uns dias não. Algumas semanas, uns 2 meses. Assim, meio que me ignorando. Porém, eu entendo ele, gente. E agora que eu tenho uma filha, eu entendo. Mas então foi essa a reação dos meus pais. Qual foi os seus sintomas antes do parto? Acho que foi isso. Gente, só contração. Só contração, mais nada. Eu acho que foi isso, só contração no dia, eu não senti mais nada, entendeu? Só na hora, né, que eu vomitei e tal. Mas antes, só contração, não senti dor de cabeça, nada. A próxima pergunta foi como foi o meu pós-parto. Se eu senti alguma dor e tal. Gente, o meu pós-parto eu acredito que foi muito bom. Senti dor, um pouco, porque a Helena me rasgou, porém não levei ponto. Então até fechar, eu senti algumas dores, mas foi coisa de 3 dias e só. Depois não senti mais. Aí teve a dor da amamentação, mas aí não tem nada a ver com o pós-parto, eu acho. Tem a ver com a amamentação. E como foi a minha amamentação. Gente, a amamentação, no começo, foi bem difícil. Bem difícil mesmo. De eu chorar pra dar mamar pra Helena. A Helena começava a chorar de fome e eu chorava porque eu não queria dar. Mas aí passou, gente. Foi coisa, eu acho que uns 5 dias de dor intensa e uns 2 dias com dor, mas não tanto. E agora, gente, maravilha. Não sinto mais nada. Porém, agora essa mocinha, ela tá com alguns dentinhos. E aí tá querendo me morder, gente. Então eu não sei até quanto que eu vou aguentar não, entendeu? Faz, eu acho que uns 2 dias, eu achei que eu não ia dar mamãe pra ela mais. Porque ela me deu 3 mordidas no intervalo tipo de 15 minutos cada. Que eu quase que eu desisti. Mas tudo bem, a gente releva. Mas começar essa palhaçada, ela vai cascar de peitinho. Como é a sua rotina com a Helena? Gente, nossa rotina tá bem descontrolada ultimamente. Mas a rotina que eu tento seguir gente, a Helena acorda, tipo, entre as 9h30 e 10 horas. Entre as 9h30 e as 10h30. Entre as 9h30 e as 10h30, a gente levanta, ela toma café. Normalmente normalmente é fruta. Mas aí quando eu faço bolo, alguma coisa assim, ela come também. E aí, aí quando eu vou arrumando a cama, ou alguma coisa que tenha pra arrumar, ela fica aqui na sala brincando. Aí eu arrumo a roupinha dela que ela vai ficar durante o dia e arrumo o banho dela. Aí ela vai tomar banho. Aí nisso já é tipo umas 11, 11 e pouco. Aí ela toma banho, depois que ela toma, ela mama e dorme de novo. Só que a Helena é um problema que a gente tem, que ela só dorme comigo.
se eu estiver perto. Na hora que eu levanto da cama, a Helena acorda. Então, na hora que ela dorme, eu tenho que ficar lá com ela. Se eu não ficar, ela não dorme nem 20 minutos. Então, aí, se eu ficar, e ela, vamos supor que ela dorme 11h30. Se eu ficar com ela, ela dorme até uns 12h30. Então, mas se eu não ficar, ela dorme no máximo até 12h. Aí ela acorda, brinca mais um pouco e eu dou o almoço pra ela. Aí ela almoça e brinca até uma... Bom, gente, aí voltando na rotina. Aí lá por voltas das 2h30, a Helena dorme de novo, até umas 4h30. E aí ela acorda, brinca de novo. Às vezes ela come mais alguma coisa, mas às vezes não. Às vezes ela vai comer lá por umas 5 horas, entendeu? E aí fica brincando até 7 horas. Aí eu dou a janta. E lá por volta das 8h30, a Helena dorme. Porém, gente, nesses últimos dias, ela tá em salto de desenvolvimento. E não tá dormindo no horário certo, não tá comendo no horário certo, não tá acordando no horário certo. Então, foi isso as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha pra me ajudar. Beijinho, tchau!